Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que bom podemos desfrutar dessa bênção que é vivermos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do qual nós estamos nos reunindo hoje. Nós estamos compartilhando essa palavra maravilhosa, vamos compartilhá-la daqui a alguns instantes. E antes eu quero orar, abençoando a sua vida, pedindo para Deus ser contigo durante toda essa semana. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, porque o Senhor se faz presente na nossa vida, não só nos momentos bons, mas principalmente, ó Deus, nos momentos difíceis, durante as nossas lutas. O Senhor, ó Deus, faz questão de estar conosco, ó Deus, nos dando apoio, nos dando, Senhor, consolo, nos trazendo uma palavra de conforto. E nessa manhã, neste dia, no dia de hoje, Pai, nós pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame do Teu Espírito sobre nós e nos abençoe, que durante toda essa semana, essa palavra que o Senhor irá ministrar no nosso coração, ela encontre espaço, que nós tenhamos experiências maravilhosas com o Senhor, que sejamos todos grandemente abençoados pelo Teu Espírito, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. A palavra que Deus nos deu hoje se encontra no Evangelho de João, no capítulo 6, versículos 68 e 69. João 6, 68 e 69 diz o seguinte: Simão Pedro respondeu o seguinte para Jesus: Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens palavras de vida eterna? Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Aleluia! Gente, essas afirmações são maravilhosas que Pedro faz e elas expressam o que todo cristão verdadeiro entende sobre Jesus, porque nós somos de Cristo, nós estamos em Cristo, nós vivemos por Cristo, para Cristo, temos a mente de Cristo, mas nós não podemos nos esquecer disso. Jesus é a essência de tudo para nós e em nós. O caminho que Deus nos proveu é Cristo, a verdade que Deus revela é Cristo, a vida que Deus nos dá é Cristo. Então, Deus, tudo que nos concede, não nos dá nada fora de Cristo. Não importa o quanto a gente conheça sobre as metodologias humanas, sobre as doutrinas humanas, ou seja lá o que for. O que realmente importa para um ser humano é conhecer a Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, para quem iremos nós se só Jesus tem palavras de vida eterna? Não resta mais ninguém, é Ele, não é? Então, o próprio Jesus disse a respeito de si mesmo em João 14,6, que Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Mas o problema é que tem muita gente achando que pode encontrar outros caminhos para chegar lá. Deus não nos forneceu uma fórmula nem um método. Ele nos deu o seu próprio Filho. A gente precisa entender que crer em Jesus e acreditar em fórmulas são duas coisas completamente diferentes. Um método, ele não tem o poder nem a eficácia nesse sentido espiritual. Não adianta você querer copiar uma fórmula de alguém que na vida espiritual está dando certo, embora a gente seja imitadores de Cristo, mas imitadores de métodos não funcionam como a gente pensa. Quando se trata de vida eterna, a fórmula não tem muito a ver, não. É o próprio Cristo. De vez em quando a gente fica mal, se sente chateada, porque a gente tem a impressão que Deus está abençoando o outro, e aí a gente fica tentando copiar o que o outro está fazendo para ver se sobra algum rescaldo para a gente, se sobra algumas migalhas para a gente, não é? Isso é copiar o método.
E qual que é o problema dessa metodologia? O problema é que pode estar acontecendo a mesma coisa que aconteceu naquele episódio da mulher do fluxo de sangue que Marcos registra no Evangelho que leva seu nome, no capítulo 5. Ali o que estava acontecendo? Jesus estava sendo assediado, pelas multidões, muita gente em volta de Jesus, como aqueles artistas, todo mundo querendo tocar em Jesus, aquela coisa toda, e todo mundo estava esbarrando em Jesus, mas o que acontece é que só essa mulher tocou Jesus de um modo que chamou a atenção dele. A razão de muitas coisas não acontecerem para nós é porque nós não tocamos em Jesus com essa fé. Porque quando a gente toca em Jesus como essa mulher tocou, sai dele poder, sai dele virtude, sem que Jesus precise fazer qualquer coisa. Ele não precisa tocar na gente, ele não precisa olhar para a gente, ele não precisa impor as mãos sobre a gente, nada disso ele precisa fazer para que a bênção aconteça na vida. A única coisa que talvez ele faça é dizer: epa, o que aconteceu aqui? Quem foi que me tocou? Eu senti um negócio diferente aqui. Então nós fazemos parte dessas duas dimensões, a natural e a espiritual, e a gente não pode deixar nem aceitar que essa dimensão natural, que é muito forte na vida da gente, afete o nosso desempenho na dimensão espiritual. O homem exterior não deve subjugar o homem interior. Lembre-se que a palavra de Deus diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quer dizer, não é esse homem aqui, essa carcaça que é maior, é aquele que está em nós. Então, o nosso homem interior, o Espírito Santo agindo no nosso espírito, é que deve subjugar essa carne, essa matéria, para que a gente ande conforme a palavra de Deus diz para a gente andar. Portanto, se na realidade natural, se nesse nosso mundo, a mensagem que está sendo passada para você é do tipo: você está acabado, você está acabada, nada vai dar certo na sua vida, se tudo ao seu redor e derredor quer fazer você acreditar que você não pode melhorar, que a sua vida não pode mudar, que tudo vai dar errado na sua vida, por outro lado, aqueles que têm Jesus na sua vida, a mensagem que nos é passada através da palavra de Deus é que nós somos vencedores. Você é um vencedor, uma vencedora em Cristo Jesus, não se esqueça disso. Então, o que eu tenho para compartilhar com vocês hoje é uma mensagem bastante simples, não é? Mas é de um poder assim imensurável. A palavra de Deus é poder, é vida, é bálsamo, é consolo, é conforto, é ânimo, é transformação, é entendimento. E eu separei alguns versículos que revelam isso para a nossa meditação de hoje. E o primeiro deles que eu quero fazer uso é uma passagem da vida de Daniel. Daniel no capítulo 6. Ali Daniel está para ser lançado na cova dos leões. E alguém chega para Daniel e dá uma palavra para ele. Uma palavra fantástica. E a pessoa que dá essa palavra para Daniel é justamente a pessoa que o colocou nessa situação de risco. O rei Dario. E ele chega para Daniel no capítulo 6 de Daniel, no versículo 16, e diz o seguinte: Daniel, o teu Deus, a quem você serve, ele te salvará, ele te livrará. É uma revelação fantástica essa, que Deus faz através da boca de um ímpio. Essas palavras, como eu disse, saíram da boca do rei Dario,
mas não vieram do coração dele, da mente dele. Essas palavras vieram diretamente do céu para Daniel. Foi um daqueles momentos em que o Espírito Santo toma a boca de alguém para consolar o coração de quem está prestes a passar por uma grande tribulação. E essa não foi a única vez que isso aconteceu. Pedro também revelou algo que, segundo o próprio Jesus, era uma revelação de Deus, que não tinha sido ele, Pedro, quem havia falado. Lá em Mateus 16, quando Jesus faz a pergunta, não é, para os discípulos, não é, sobre quem eles pensavam que Jesus era, já que o povo estava falando uma porção de coisas a respeito de Jesus, Pedro sai com essa. Ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus se surpreende com essa palavra de Pedro, porque entende, percebe, nota que não foi Pedro quem falou. Foi algo que veio direto dos céus para ele, Jesus, ouvir. Deus estava reiterando a filiação de Jesus, que ele já havia dito no batismo de Jesus: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Agora de novo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Deus usa o que tiver que usar. E aqui no caso de Daniel, do texto de Daniel 6, Deus usa a boca de um ímpio para trazer conforto, consolo ao coração de Daniel. Não são raras as vezes que isso acontece. Eu mesmo já tive diversas vezes experiências dessa natureza. Num momento de luta, de profundo desespero, alguém chega com uma palavra de alento, de ânimo, de motivação, que equivale a dizer: o teu Deus te livrará, fique sossegado, confie em Deus, Ele vai resolver isso. Eu sei que todo mundo fala isso para todo mundo, mas tem diferença quando Deus fala com você. Quando Deus fala através da boca de alguém, você percebe nitidamente que é Deus falando. Aquela palavra, ela tem uma outra conotação de quando uma pessoa fala só por falar, né? Deus falando é diferente, porque a impressão que a gente vê, que tem, não só por esse texto, mas pelas outras vezes que Jesus foi surpreendido por expressões de fé, não é que tem ímpio que aparentemente tem mais fé do que a gente. É impressionante como Deus fala através das pessoas que às vezes nem o conhecem. São situações que Deus usa para nos acordar da indolência, da morosidade, do esfriamento da nossa fé. E às vezes até para nos dar um chacoalhão mesmo. Eu já passei por isso. Em 1980 eu fazia cursinho em Campinas, eu morava com mais 7 rapazes na República, mas eu era um crente meia boca naquela época. Eu não conseguia me impor lá dentro como crente naquela república, e isso estava destruindo a minha vida espiritual, e eu não sabia como resolver. Até que um dia, um dos rapazes lá, o Ricardo, ele veio para mim e falou assim: Wilson, o que está te atrapalhando é que você não consegue extravasar a sua religião, ele falou, mais ou menos assim. Você não consegue ser quem você realmente é, e isso está acabando com a sua vida, não é? Então Deus me acordou naquele momento, porque eu estava acovardado no meu canto, eu não estudava direito, foi quase que um ano inteiro perdido naquela cidade, não é? Até porque naquela república todos eles eram mais velhos do que eu, pelo menos 2 anos, não é? Aí eu acordei, quando ele falou isso eu acordei. No início eu fiquei até meio chateado, falei: o que esse cara que nem conhece Deus veio falar isso para mim? Mas passado alguns anos e mais experiente na fé, eu entendi que foi Deus que usou a boca dele para falar comigo. Então deixa eu te dar uma palavra de Deus, do trono de Deus para você.
a mesma palavra que o rei Dario usou para Daniel: o teu Deus, a quem você serve, ele te livrará. Creia nisso. Tome posse dessa palavra para a sua vida. A segunda situação que eu quero compartilhar com vocês é uma que se encontra na primeira carta de João, no capítulo 3, o verso 8, que é quando João está falando sobre um dos pontos que envolvem a missão de Jesus aqui, a encarnação de Jesus, a morte de Jesus, não é? Jesus, diz João, ele veio desfazer as obras do diabo. Essa é uma outra palavra que me consola. Ele veio para fazer isso, para destruir as obras do diabo, e destruiu. O que ele veio para fazer, ele fez. Na cruz, Jesus derrotou para sempre as forças do mal. Ele morreu em nosso lugar para, primeiro, pagar a dívida que a gente tinha para com Deus, e assim nos livrar do inferno, de uma existência eterna longe de Deus. Mais do que queimar, arder no fogo, essas coisas, é vivermos, não temos mais a possibilidade de acesso ao Deus que é esperança, que é salvação. Então ele veio para pagar a nossa dívida e veio para destruir de uma vez por todas as forças do mal. Mas aí você pode estar pensando o seguinte: se isso é verdade, então por que ainda há tanta interferência do mal na minha vida? Por que a vida da gente não flui livremente, sem que o mal se meta e estrague tudo? Por pelo menos 3 razões, não é, que eu posso dar para você assim de cara. Primeira é que o diabo apela para a nossa ignorância. Ele se disfarça em anjo de luz, diz segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, verso 14. Nós somos enganados facilmente quando não conhecemos a Deus como deveríamos. Somos muito mais familiarizados com o mal e a aparência do mal do que com Deus. E por causa disso, o mal nos ilude fingindo ser o que não é. E a gente cai na dele, a gente acredita. Então cabe a nós vencê-lo. E isso só vai acontecer se seguirmos a orientação que o profeta Oséias nos dá no capítulo 6 do livro que leva o seu nome, versículo 3, que é de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Porque enquanto Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, o diabo está procurando crentes ignorantes. E quando eu falo de crentes ignorantes, eu não estou falando nem de bruto, nem de gente sem estudo, nem de gente grosseira. Eu estou me referindo a pessoas que pouco ou nada sabem a respeito do Deus que dizem seguir. Nós podemos ser destruídos por falta desse tipo de conhecimento da pessoa de Deus, diz o próprio Oséias no capítulo 4, verso 6. Outra coisa que o inimigo faz é buscar, é ficar de olho naqueles que são imprudentes, nos descuidados, nos inconsequentes, porque há muitos crentes que, além de não levarem a sério Deus, também não levam a sério o diabo, não levam nem Deus nem o diabo a sério. E aí ele age, e quando ele encontra uma pessoa assim, que não tem resistência, o mal cresce. É feito um mato em jardim. Se você não cuidar, o mato acaba ficando mais espesso. Ele acaba sufocando a grama. E o mal é assim, se não encontrar resistência, ele cresce. É o que nos diz Tiago 4:7. Resistir ao diabo para ele fugir de nós. Se não resistir, ele não foge. Ele cresce. A segunda coisa que é importante a gente saber como ele age é que
se a gente não estiver vigiando, ele se aproxima, ele vai chegando cada vez mais perto. Por isso que o apóstolo Pedro, lá na sua primeira carta, capítulo 5, verso 8, ele vai dizer que o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando e rugindo, feito um leão, buscando a quem possa tragar. Ele é um oportunista. Repito o que disse semana passada. E sem que a gente esteja ligado, sem que a gente seja pessoa precavida, ele se aproveita. É por isso que Jesus avisou Pedro e os discípulos em Lucas, no capítulo 22, verso 31, a respeito daquilo que Satanás estava querendo fazer com a vida deles. Jesus diz: olha, é o seguinte, Satanás pediu a vida de vocês para dar uma peneirada. Então, ele está buscando gente assim, imprudente, descuidada, inconsequente, para acabar. Ele também está à procura de gente que é emocionalmente desequilibrada. Ele consegue piorar aquilo que já está ruim na vida de uma pessoa. Ele tenta nos induzir a lutar ou contra pessoas ou contra ele mesmo, com as nossas próprias forças, não é? Ele sabe como desestabilizar ainda mais alguém que já é fraco ou que já está fraco. Golias ficou intimidando Saul e o seu exército durante 40 dias. Está lá em 1 Samuel, capítulo 17, até que Deus levanta um Davi para resolver esse problema. É por essas e por outras que você precisa saber. Você que está me ouvindo precisa saber que Jesus veio para desfazer as obras do diabo e desfez. Portanto, não se deixe enganar pelas sutilezas. Uma outra coisa que eu quero falar para você é uma outra experiência, um outro versículo que faz esse Jesus que tem palavras de vida eterna se tornar alguém tão importante e tão fundamental, tão essencial na vida da gente. É uma experiência com a vida de Jó, que no livro que leva o seu nome, no capítulo 42, verso 2, diz o seguinte, está escrito lá que Jó chega a uma conclusão. Ele diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O livro de Jó ele contém muitas expressões fantásticas de fé. Essa é apenas uma delas. Então, aqui fica provado, biblicamente falando, que Deus supera as expectativas. Ao contrário das pessoas que sempre ou quase sempre ficam aquém das nossas expectativas, porque a gente espera coisas dos outros que elas não são capazes de nos dar. Elas não são capazes de suprir as nossas necessidades. Mas ao contrário dessas pessoas que não conseguem atender aquilo que a gente espera, as nossas expectativas, Deus sempre vai além daquilo que pedimos e pensamos. A maneira como Deus tem agido ao longo da história em favor da criação é prova cabal, incontestável, de que Ele é capaz de fazer, do que Ele é capaz de fazer para cumprir os seus propósitos. Não importa quando ou como, Deus superará tudo que tiver que ser superado, os obstáculos, para cumprir os seus planos. Jó descobriu que não tem como frustrar os planos de Deus. O diabo até tentou, mas não deu. Então ele fala assim: bem sei, eu sei. Quando alguém diz isso do jeito que Jó disse, é porque tem conhecimento de causa. Não é apenas uma conversa, uma lorota, uma falácia. No período de sofrimento de Jó, ele que já era considerado justo, no começo do livro que leva seu nome, considerado justo por Deus, ele passa a ser aqui no capítulo 42 um justo com algo mais. Ele adquiriu um conhecimento que ele não tinha devido
devido às conversas que Deus manteve com ele nos últimos capítulos, nos capítulos anteriores, e as experiências pelas quais ele passou naquele período negro, tribuloso da vida dele, o tornaram mais sábio. Como eu disse outro dia, tem gente que aprende com o sofrimento, tem gente que não. Jó foi um daqueles que aprendeu. E agora, no capítulo 42, ele parece estar satisfeito, porque uma página da sua vida está para ser virada, e o que vem pela frente é coisa boa, ainda que ele não soubesse disso quando ele fala: bem sei que tudo podes e os teus planos não podem ser frustrados, não é? Mas esse Deus que muda a visão de Jó da vida, esse Deus agora é visto por Jó com outros olhos. E esse Deus que até então o conhecia bem, mas que Jó não conhecia tão bem assim, esse Deus vem até Jó, revela-se para Jó, fala com Jó. E só esse fato em si já é extraordinário. Essa interação de Deus com Jó surtiu muito efeito. O final da história de Jó nos ensina que o mundo está melhor nas mãos de Deus do que na nossa, ou na de qualquer um que se ache digno de comandar o mundo. Deus é capaz, Ele tem o poder para alinhavar aquilo que a gente considera que não dá mais liga. Deus pode fazer isso. Se está no plano de Deus, é impossível ser destruído. Balaão aprendeu isso. Balaão foi um profeta que o rei de Moabe, Balaque, contratou para dar um jeito em Israel, para amaldiçoar Israel. E tanto um quanto o outro descobriram que isso não ia dar certo. E não deu certo porque ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Não se pode destruir o que Deus edificou, não dá para acabar com aquilo que Deus iniciou. Então, Efésios 1:3 diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E de que forma tem sido feito isso? A igreja é a edificação do Senhor Jesus, eu e você, igreja do Senhor, ninguém consegue destruir, e nem o inferno pode prevalecer, com as investidas da igreja. A igreja, Deus começou a boa obra em mim e em você, e ninguém vai poder impedi-lo de completar. Então, qualquer que seja o plano de Deus que envolva a sua vida, ninguém vai frustrá-lo. Podem tentar te amaldiçoar, que não vai adiantar. Podem tentar te destruir, que não vão conseguir. Podem tentar acabar com a sua vida, que Deus não vai deixar. Em Números, no capítulo 23, o versículo 23, diz o seguinte: não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Meu querido, minha querida irmã, Deus ama você. Deus tem algo muito bom para a sua vida. Então, eu quero que você saiba e receba essas palavras de vida eterna, palavras que consolam, que confortam, que ensinam a gente, O Deus a quem você serve, Ele te livrará, Jesus veio desfazer as obras do diabo e desfez, o que significa que o diabo não tem poder mais sobre você. E também que o plano de Deus para a humanidade, para você que está inserido no contexto do projeto, do plano de Deus, esse plano de Deus não vai ser frustrado por nada. Deus vai cumprir o que prometeu, Deus vai cumprir o que disse que vai fazer na sua vida, e ponto final. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.